Eu acho gostoso assim de ver, né? É um lugar que praticamente ali, né, bem deserto, né? E você vê que Deus está operando, né? A gente sabe que o sistema é diferente, mas eu vejo uma contribuição. Inclusive já ganhei outro convite, né? Não do pastor David, um outro pastor que estava ali com o meu lado, passou para mim e disse: ó, pastor, eu quero que vocês vão lá e conhecer. E daí eu falei: olha, eu vou ver, eu não estou com a agenda aqui, mas eu vou dar uma olhada para ver, né? Mas é assim, isso é gostoso, essa comunhão, essa maneira é gostoso, né? Quando eles estiveram aqui foi muito bom também, foi uma maravilha também. E aí, vocês vão decidir, o que vocês vão fazer? E, inclusive, uma coisa que a gente percebe, que gente precisa de gente. Na verdade, ninguém vive sozinho no mundo. Gente quer estar ao lado de gente. E é isso que a gente precisa pensar, gente ao lado de gente. Ganharmos para Cristo. Então nós podemos trabalharmos, fazermos, e Deus faz os milagres. Quantos milagres Deus tem feito nesse lugar? Quantas maravilhas, né? Estou aqui diante de Moisés, lembrando aí, né? Pessoas falavam que já estavam todos enganados, já estavam perdidos. Está aí, ó, um homem forte, valente, fazendo a obra do Senhor. É milagre de Deus, né? Cada um de nós somos um milagre do Senhor. E se Deus está fazendo milagre, casou, que seja abençoado. Se Deus está fazendo milagre, cada nós apenas temos gente. É gente e mais gente, né? Então, pessoas vêm próximo da gente, vai ficando, vai se apegando com o Senhor e o milagre acontece. É dessa forma que eu vejo, né? Bom, vamos abrir a palavra do Senhor. De que eu estava falando do pregador. Abra a Bíblia de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. E eu estava falando do pregador exatamente isso. Porque quando ele começou, ele abriu a Bíblia, e o texto que ele ia pregar era exatamente sobre a estátua, né, de Nabucodonosor. Ele começou a falar, eu falei: pronto, lá foi a minha mensagem de ontem, amanhã, de hoje, né? Falei: Jesus amado, né? Aí de repente ele começa a falar que fogo, que queima fogo, e começou falando da estátua dos três. Aí daqui a pouco ele fechou a Bíblia e fez assim, ó, fechou a Bíblia aqui, daquele jeitão dele, né? E falou: não, o Senhor está me caminhando por outro caminho. Eu falei: oh glória! Eu achei até engraçado ele fechar a Bíblia, né? Ele já estava com a Bíblia aberta. Eu falei: pronto, lá foi a minha mensagem, né? Mas aí ele fechou a Bíblia. A gente vê que Deus, quando quer, ele faz do jeito que ele quer, né? Abriu a Bíblia, Daniel 3. Nossa, eu não consigo pregar assim, viu? Acaba de caixinha aqui. Eu acho que eu vou para o púlpito mesmo. Você me permite? Agora ficou melhor. Capítulo 3, obrigado. Todos acharam? Então, em reverência à palavra do Senhor, quem achou, coloque-se em pé. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Durã, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todos os oficiais da província, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram a ele. Eu vou pular para o versículo aqui que é mais fácil para nós. Vamos lá. Vamos para o versículo 8.
Ora, no mesmo instante se chegaram, até que já dá, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó meu rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei, e falou Nabucodonosor, e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi aos meus deuses, nem adorai a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirem o som da trombeta, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo, do fogo ardente. E quem é o Deus que vos pode livrar da minha mão? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava, e ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Até aqui. Feche seus olhos. Meu Pai, meu Deus, te dou graça pela bondade do Senhor, quando nós podemos reunir na tua casa para cultuar-te, para te adorar, e mediante a tua palavra, nós pedimos que o Senhor fale com as nossas vidas, que o Senhor, ó Pai amado, esteja a tomar os meus lábios nesta hora e segredar os mistérios da tua palavra no coração de cada um dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Podemos aceitar. É um texto bem conhecido, né? Onde nós já pregamos, já ouvimos mensagem, já ouvimos estudos sobre a estátua, já vimos quantos metros que mede, já vimos músicas, hinos, né? Sobre os 3 da fornalha, já vimos tantas coisas com relação a essa história, esse momento em que 3 homens, 3 servos do Senhor passaram e foram lançados na fornalha. Algumas coisas que eu queria meditar com você sobre esses homens. Primeiro, dá uma olhada onde eles estavam. Vamos tentar buscar onde eles estavam. Eles estavam na Babilônia. Eles estavam a serviço de Nabucodonosor. Esses 3 é aqueles jovens que lá no começo, quando Nabucodonosor tomou a cidade, venceu Israel, tomou a cidade, levou alguns jovens, ele levou embora, eles foram cativos,
Eles foram para trabalhar. Esses são os 3 amigos de Daniel, que quando Daniel viu tudo que estava sendo oferecido para os jovens judeus, jovens servos do Senhor, ele propôs o coração de não se contaminar e tomou água e legumes, né? E aí se tornaram mais sábios do que todos os outros, seu aspecto mais bonito, né? Tudo isso aconteceu e eles se destacaram 10 vezes mais em conhecimento, culto, em todas as áreas. E eles se tornaram também governadores e estiveram trabalhando em prol da Babilônia. Eles faziam o seu trabalho com esmero, com força, com disposição para o rei Nabucodonosor. Eles não eram negligentes. Eles faziam o que tinha que ser feito. Mesmo sendo Nabucodonosor e toda aquela nação idólatra. Um povo idólatra. Um povo que com certeza matou muitos judeus para adentrar a cidade. Ou seja, inimigo do povo de Israel. E mesmo assim esses jovens estavam servindo a esse rei. Mesmo assim esses jovens se dispunham a fazer aquilo que lhe era dado para fazer. E você percebe que quando ele fala aqui no começo do capítulo 3, ele fala que levantou a estátua e chamou quem para inaugurar? Qualquer um? Qualquer pessoa do seu reino? Qualquer babilônico? Não. Ele chamou os maiorais. Ele chamou o governador, prefeito, satrapas, todos aqueles que estavam em destaque do seu reino. Não era nenhuma pessoa simples. A gente pudesse perguntar, mas cadê o resto dos judeus? Por que o resto dos judeus também não ficaram de pé? É só você ler o contexto que dá para ver bem claro quem estava ali. Eram os líderes. E uma das coisas que muitos perguntam, e onde estava Daniel nessa hora? Onde estava Daniel? A Bíblia não menciona onde Daniel estava, que se ele estivesse lá, ele tinha que ficar de pé. Será que ele se curvou? Acredito que não, Mas a história relata que esses 3 permaneceram em pé e não se prostraram. Com certeza alguns que já estavam ali no meio, observando tudo, viu que os 3, quando tocou lá todos os instrumentos, os 3 permaneceram em pé. E isso foi visto e levado até o rei. E aí ele se enfureceu, ficou furioso, ainda querendo dar uma chance para os 3. Aí ele falou, olha, se vocês fizerem, vou mandar tocar tudo de novo, e se vocês se prostrar, tudo bem, nós vamos continuar aí, vocês vão continuar trabalhando para mim, nós vamos ficar em paz. O rei até tentou dar um jeitinho lá, mas ele respondeu ao rei. E a última frase do rei, quando disse isso, ele falou, ele ofendeu, ele confrontou a Deus deles. Quem é o Deus que vai te livrar da fornalha e das minhas mãos? Olha aí o desafio. Então o que eu quero meditar com vocês? Exatamente nisso. Se eu fosse dar aqui um tema para essa mensagem, eu daria um tema mais ou menos assim: o que realmente faz, o que acontece quando alguém é fiel? As consequências de ser fiel a Deus. As consequências da fidelidade aos princípios bíblicos. Que consequência que tem na vida de um jovem? Você já parou para pensar o que é ser fiel ao Senhor? Quais as consequências disso? Toda ação tem uma reação, Já diz aí a lei de Newton, que é ação e reação, A terceira lei, para quem vai fazer lá os estudos lá, do Enem, vai cair isso, provavelmente,
mas é uma ação que gera reação, não é isso? Eles aqui fizeram uma ação, não foi? Primeiro o rei fez a estátua, e eles tiveram uma reação diante da estátua, e permaneceram. Essa reação, que virou ação logo consequente, trouxe a eles denúncias. Bateu nos olhos de alguém que viu a fidelidade, como eles eram fiéis ao seu Deus, eles permaneceram ali, e isso trouxe consequência. Muitas vezes cristão não quer ter consequência da fidelidade a Deus. Ele quer ser muitas vezes como aquele crente, aquele fiel, não visto por ninguém. Não, eu sou fiel a Deus, Deus me conhece, Ele sabe da sinceridade do meu coração e tudo mais. Eu estava ali acho que já estava lá no PA, lá com a Paula, e ela me contou uma história mais ou menos assim. Diz que no YouTube passou uma reportagem, que a pessoa, o repórter ia até alguém e falava: você acredita em Deus? E a pessoa da câmera falava: eu acredito em Deus, Deus é tudo para mim, Deus é criador, Deus é tudo, tal. Aí depois ele falava para a pessoa: olha, nós vamos desligar a câmera, desliga aí um pouquinho. Desligava, chegava, chamava a pessoa à parte, né? Mas não desligou na verdade a câmera, né? Chamava a pessoa à parte e dizia assim: olha, nós estamos gravando uma matéria, mas nós queremos pessoas que falem que não acreditam em Deus, que Deus não existe. E se você fizer isso, a gente te dá um dinheiro só para você falar. Entendeu? Você não precisa fazer nada, é só você negar. Você falou ali que Deus não existe. Então é uma reportagem assim. A gente quer fazer uma porcentagem de pessoas assim. Você quer botar aqui o dinheiro, né? E disse que a câmera continuou a filmar. Daí quando voltou, né, filmando, aí a pessoa: e aí, você acredita em Deus? Ou você que está passando por aqui, que não te conheço, não, então, você acredita em Deus? A pessoa fala: não, eu não acredito em Deus. Deus é coisa da cabeça do homem, que não sei o que, por causa do dinheiro. Então, muitas pessoas não querem um compromisso, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade. Há consequências nesse mundo. Quando você é fiel a Deus, saiba uma coisa: por mais que as circunstâncias da vida te levem em posições de destaque, como no caso desses jovens, Deus os levou em posição de destaque, mas vai chegar uma hora que vai ter a prova. E todo cristão fiel ao Senhor vai saber que tem uma consequência muito pesada. Falaram aí da peso da mão de Deus, né? Mas uma consequência muito pesada mesmo. Porque quem é fiel a Deus pode ser tímido, pode não gostar de aparecer, pode ficar no cantinho, mas uma hora o holofote vai botar tudo para ele. Pode contar que uma hora vai, todo mundo está olhando para você. Uma hora vai chegar ao ponto em que todos vão se curvar a alguma coisa, e Deus vai olhar e ver se você vai ser fiel naquela hora. De todos os governadores, todas as autoridades ali presentes, esses 3 ficaram em destaque. Vai chegar uma hora na sua vida, na carreira de fé que você professa, que você vai ter que ficar, sabe, todo mundo ali abaixar de você de pé, dizendo: eu sou o Senhor. Pode contar, é uma ação de fé, ação de fidelidade que você vai ter em determinado momento, e os holofotes vai estar tudo batendo em você. E não adianta. A Bíblia fala que nós temos uma nuvem de testemunhas. A Bíblia fala que os olhos do Senhor vão procurar os fiéis da terra. Então, queira ou não, a gente pode dizer assim: não, eu prefiro ficar na minha. O jovem fala isso: eu prefiro ficar na minha.
Mas vai chegar um ponto em que a ação espiritual da sua fidelidade vai se chocar com o mundo espiritual das trevas. E a ira vai vir. E a manifestação da ira vai se manifestar. Nabucodonosor, ele está virado. Por quê? Porque a luz da fidelidade daqueles 3 jovens brilhou mais forte do que aquela estátua, do que aquilo que ele fez para a sua glória de homem. A luz do ato daqueles 3 jovens no meio de todas as autoridades brilhou mais forte do que a estátua que era vista de longe. E isso o mundo das trevas não ia suportar. Quando você é fiel ao Senhor, pode contar que o mundo das trevas vai se irar. E aqui na pessoa de Nabucodonosor, irado, mandou chamá-los e falou com eles duramente. Quando nós somos fiel a Deus, nós vamos ter que abrir a boca e falar. Quando você é fiel a Deus, não é só uma questão de religião, não é só questão, olha, eu não faço isso porque a minha religião não permite, eu não faço isso porque meu pastor não permite, minha mãe e meu pai é crente e não permite. Se você for fiel ao Senhor, com certeza você é inimigo desse mundo. Por mais que você vai caminhando, vai passando no meio, desapercebido, mas uma hora o mundo se levanta, a ira do inimigo se levanta, a fúria se levanta. Na boca de Nabucodonosor estava aí: quem é o Deus que vai livrar você da fornalha e das minhas mãos? Olha que coisa. Quem sabe as situações que se levantam, que vexatórias, de falar a verdade, de ser real, cristão real, dizer, olha, é assim, eu creio assim, é assim. Quem sabe passará aquele medinho, mas vai ter que confrontar. Outra consequência de ato de fidelidade é o abrir a boca para dizer a sua convicção. Ele voltou-se para o rei Nabucodonosor e eles disseram assim: ó Nabucodonosor, quanto a isto nós não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Aí eles colocaram a posição deles: se o nosso Deus quiser, Ele nos livra. E aí ele volta e fala: se não, fica sabendo, rei, que não serviremos aos teus deuses e nem nos prostraremos à tua estátua. Percebe que a fidelidade aí não é a fidelidade já contando com o livramento, contando, quem sabe, com o escape de Deus. Em hipótese alguma. Há muitas vezes pessoas que se dizem fiel, já contando com o livramento de Deus. Eu sou fiel a Deus, mas eu estou contando que Deus vai me livrar. Esses 3 falaram para enfrentar cara a cara com o rei poderoso. Olha, sobre esse negócio, olha só, nós não precisamos falar nada contigo, não. Não tem que ficar dando satisfação. Não tem que, você é poderoso, você é rei, você pode fazer o que quer. Mas sobre esse negócio, sobre a minha vida com o meu Deus, a minha adoração com o meu Deus, a minha fé,
Quanto a isso, eu não tenho que te dizer não. Se o Senhor quiser me livrar, Ele vai me livrar. Mas se Ele não quiser me livrar, eu não vou me prostrar. Percebe a convicção? Quando você é fiel, você sofre as consequências. Você não tem medo de sofrer as consequências de confessar a sua fé. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. A Bíblia diz que os medrosos, tímidos, não vão herdar o reino de Deus. E é nesse ponto, quando chega a esse ponto de fidelidade, não é, sei lá, correr de ladrão, não é correr contra alguma coisa errada, alguma coisa que vem nos machucar. Não, isso não é covardia. Isso aí é uma segurança que você tem. Mas quando você é colocado na parede com relação à sua fé, aí é a hora de você saber o que falar, abrir sua boca. Não, minha palavra é essa: eu sou de Deus, eu não me curvo. Por exemplo, nós estamos chegando aí, né, e está passando rápido a época do final do ano. Toda a época do final do ano é complicado, né? Tem aqueles crentes, Mosé, que gosta de beber, gosta de se misturar nas festas, está no meio dos parentes, toma uma, toma outra, ninguém vê. Isso não é pecado, eu não vou me embriagar. Me desculpe, mas eu vejo que a pessoa está se curvando. Ela está se curvando. Se o ano inteiro ela confessou uma fé, ela é membro de uma igreja, ela entende que a palavra de Deus diz que a bebida forte, o alcoolismo, não faz parte da vida cristã. Porque numa época de festa, de Natal, de Ano Novo, está liberado? Que fé que é essa? Que fidelidade que é essa? Que lá pode, mas todo mundo pode. Todo mundo faz. Eu não sei, a Bíblia aqui não disse que tinha mais judeus nesse toque da inauguração. Estava inaugurando a estátua. Eu sei que esses três vão se prostrar. Será que nós vamos nos prostrar? Não, que é isso, imagina. Você tem que ser um camarada social. Você não precisa beber até cair, mas socialmente. Eu vou tomar um golinho só e vou dormir, cair na cama, não vou fazer mal para ninguém. Cadê a fidelidade? Vai chegar o momento em que cada um de nós, na nossa vida, teremos que ter a fidelidade. Vamos nos colocar em destaque. Com Jesus foi assim, com os apóstolos foi assim. O mesmo Paulo, né, que saiu fugido de Damasco, desceu escondido, um cesto, correu. Esse mesmo Paulo lá na frente foi preso, foi enviado para Roma, morreu como prisioneiro. É o mesmo Paulo, porque ele não negava a sua fé. Consequências da sua fidelidade trará a ira, trará a fúria, trará a confissão de fé real que você tem. Quer Deus livre, quer Deus não livre. Nabucodonosor ficou mais furioso ainda, mandou aquecer 7 vezes mais. E eu vou dizer mais: para o milagre de Deus acontecer nas nossas vidas, para que o Senhor seja glorificado, nós temos que ter a posição de fidelidade ao Senhor acima de todas as coisas. É ser fiel ao Senhor. Não adianta eu esperar um milagre, esperar um livramento, se a minha fidelidade, seja qual for a área da minha vida, eu não estou mantendo com o Senhor. A minha parte da aliança com Deus, eu não estou mantendo com o Senhor. Esses 3 homens vieram escravos,
se dedicaram, trabalharam para esse reino, até chegar a esse ponto. Enfrentaram a fúria de Nabucodonosor, foram lançados na fornalha e receberam o livramento. O quarto homem, nada de fogo, nem fumaça, nem nada, queimou eles. E ele saiu ileso. E o nome do Senhor foi glorificado. A sua fidelidade tem um objetivo. A nossa fidelidade ao Senhor tem um objetivo: glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Não importa as consequências, não importa se vamos perder bens materiais, se vamos ser envergonhados, não importa as consequências. Importa que o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado. Jovens, ser fiel ao Senhor, fica firme, se coloca em posição de fidelidade ao Senhor. Em tudo que tiver à mão, faça como se fosse para o Senhor. Se vier consequências da sua fidelidade, assuma. Porque o Senhor é com os jovens, é com as nossas vidas. Ele nos sustenta. Lá em 1 Samuel capítulo 12, versículo 22, diz que o Senhor não desampara o seu povo. Ele nunca desampara o seu povo. E o versículo continua dizendo: não desampara por causa do seu grande nome. Entenda, você nunca será desamparado, não por causa de você mesmo, não por causa de qualquer outra coisa, por causa do nome de Deus que você leva, que você confessa. É esse nome, por causa do grande nome do Senhor, Ele não nos desampara nunca, porque foi do querer dEle, aprove a Deus nos escolher como seu povo. Foi Ele que nos escolheu e disse: você vai ser meu, vem cá. Ele nos escolheu, Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele não vai te desamparar em momento nenhum, porque em você está o nome do Senhor. É esse o grande nome do Senhor. Quando você olhar para esse texto, amanhã eu retornarei algumas coisas desse texto, mas pense na sua fidelidade, toda consequência que virá. Mas uma coisa é certa: tudo que você passar aqui na terra, todas as consequências boas ou ruins, tudo que gerar por causa da sua fidelidade a Deus, que vier sobre a sua vida, coisas boas ou coisas ruins aos olhos do homem, Deus dará a recompensa. Porque o seu alvo não é aqui, o seu alvo é o céu, é a glória de Deus, é estar com Ele. Aqui, se você perder tudo, se perdermos tudo, nada tem valor, só lá na glória que vale. Há uma história, uma ilustração que diz que o rapaz começou a perguntar: escuta, mas o que eu tenho que dar para Deus, para ser fiel a Deus? Olha, dê tudo, Deus quer tudo. O que você tem? Eu tenho 200 mil no banco. Dê para Deus. O que mais que você tem? Não tenho mais nada, eu tenho uns trocados aqui na carteira. Dê para Deus. Não, mas eu já não tenho mais nada na carteira. Você tem uma carteira, então dá a carteira. O que mais que você tem? Não tenho nada, só minha família. Então dê a sua família para Deus. Não tenho nada, eu só tenho agora da minha família, só que eu tenho a casa. Você tem uma casa, dê a casa para Deus. Mas eu vou dar a casa, eu vou dormir onde? No carro? Então você tem um carro, dê um carro para Deus. Dê tudo para Deus. Às vezes Deus pede da gente
A gente não quer ser fiel a Deus, achando que é nosso. Quando fala em mordomia, o que você pensa? O que vem na mente? Questão de mordomia. É administrar tudo que Deus te deu para viver para o Senhor. Tudo é dele. A minha roupa, falo minha, mas é do Senhor. Tudo é dele. Eu tenho que administrar para Ele. Ele pôs nas minhas mãos para me administrar tudo. Família, serviço, carro, casa, igreja, tudo é do Senhor. Nada é nosso. A fidelidade que Deus quer é uma entrega total. Com certeza, Ele não vai tirar de nós nada do que Ele deu. Pelo contrário, Ele vai acrescentar nas nossas vidas, porque estamos sendo mordomos fiéis. Isso, no mundo espiritual, tem muito valor. No mundo espiritual, ele é interessante. Quanto mais você retém, menos você tem. Quanto mais você abraça, menos você consegue. Quanto mais você entrega, mais você recebe. Existem algumas igrejas, entre aspas, que usufruem de maneira errônea da fidelidade do povo, que usufruem de algumas artimanhas, artifícios para arrancar tudo do povo. Isso é errado. Isso Deus vai cobrar. Mas uma realidade tem, que tudo que está conosco nas nossas vidas é de Deus, é do Senhor. E se o Senhor pedir, tem que estar na mão do Senhor, independente se vai fazer falta para nós ou não, independente das consequências da nossa fidelidade. É do Senhor? É do Senhor. Porque senão nós estaremos dando lado para que o inimigo possa mexer nas coisas que estão nas nossas mãos. O inimigo tem autorização de mexer nas nossas vidas, seja qual for, seja família, seja financeiro, seja trabalho, seja estudantil. O inimigo, ele está procurando uma brecha na nossa infidelidade a Deus, para reter, para tirar de nós, para roubar de nós as bênçãos que Deus tem para derramar na nossa vida. Isso até na saúde, irmãos. Até na questão de saúde, Deus nos quer sadios, fortes, resistentes, que possamos ter força para fazer a obra de Deus. Mas se nós dermos brecha para o inimigo e não formos fiéis ao Senhor, pecando muitas vezes contra o nosso corpo, pecando muitas vezes na mente, pecando em qualquer área do nosso físico, o inimigo tira proveito e lança sobre nós enfermidades, meus, porque nós abrimos a brecha. Quando você é infiel, acredite, eu vou parar por aqui, mas acredite uma coisa: quando você é infiel em alguma coisa, você abre uma janela para o inimigo, e ele vem para matar, para destruir. Todos os seus anos de fidelidade, todos os seus dias em que você se consagrou, em que você fez a obra, em que você foi fiel ao Senhor, no momento em que você é infiel, o inimigo entra e faz a mixórdia. Aí você fala: ai, o que aconteceu? Onde foi que eu errei? Por causa da nossa infidelidade, o inimigo vem. Vamos parar por aqui? Senão daqui a pouco o Lia vai puxar minha orelha, né? Você não é o presidente dos jovens? Vamos colocar em pé. Feche os seus olhos.
Quero que você pense agora na sua fidelidade a Deus. O que é que Deus quer de você? Qual a situação que muitas vezes você se encontra e que Deus fala: servo, serva, seja fiel, eu vou fazer o milagre, mas eu estou esperando a tua fidelidade. Pode contar, eu não vou te desamparar nunca, porque o meu nome eu coloquei na tua vida, tu és meu. Eu nunca vou te desamparar. Fui eu que comprei você. Fui eu que escrevi o teu nome na palma da minha mão e jamais tirarei você. Começa a falar com Deus agora. Começa a meditar. O que Deus está pedindo? Qual o ato de fidelidade que Deus está pedindo de você? Aonde está a brecha que o inimigo tem conseguido entrar e cirandar na área da sua vida? Confesse isso ao Senhor nesse momento e diga: Senhor, eu quero ser fiel. Me dê força para agir com fidelidade e perdoa, Pai, aquilo que eu fui infiel. Fale com Deus agora. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Dê uma salva de palmas, Senhor Jesus. Ele é digno de toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao Senhor. Amém.